Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho. Pedir a Jesus que continue sempre aqui nos dando força e coragem para a gente seguir nessa caminhada. E nos abençoe para que nós nunca percamos no caminho, possamos trilhar a nossa jornada, mas sem titubear. Pedimos a Jesus que abençoe a todas as pessoas que estão em necessidade nesse momento, as pessoas que estão em guerras, às vezes aparentemente inocentes, úteis, né, na guerra. Ninguém nesse mundo é inocente. Se aconteceu porque estava na hora, né? Ninguém vai antes da hora. Mas pedimos a Jesus que abençoe a todos nós, abençoe as famílias dessas pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão acamadas, que estão em necessidade nesse momento. Agradecemos a Jesus por todo o benefício que tem trazido para nossos moradores da terra, essa terra que ele criou para que nós pudéssemos adquirir mais conhecimento e mais aprendizado. Muito agradecida a Jesus por tudo de bom que tem feito por nós aqui na Terra. Agradecemos a sua benevolência, a sua compreensão, a sua capacidade de agir. Agradecemos por nos dar essa oportunidade desse estudo e que nós podemos fazer jus a esse aprendizado que Jesus enviou para nós. Nos abençoe e que assim seja. Que assim seja. Hoje nós vamos ver o capítulo 16, Alienados Mentais. Alienados Mentais. Quando a gente lê esse título, a gente lembra do antigamente, né? Era a época do livro 1940, a questão das dificuldades mentais, dos transtornos, né? Hoje nós chamamos de transtornos mentais, eram Os loucos nos tratados sanatórios, né? Levando sanatório, choque, hospício, os hospícios levando choque elétrico para ver se curava. Ih, meu Deus, era e era difícil muito demais. difícil. Então era uma forma de tratar diferente, né? Não sabia, não conhecia. Tinha E ainda aprendido, né? Agora já tem um aprendizado maior. a ignorância, né, fazia as pessoas, até hoje, né, com a gente, né, às vezes a gente comete equívocos por conta da falta de conhecimento. Hoje não comete equívoco, Odilon, porque tem gente que prende a pessoa alienada dele em casa. Eu conheço um rapaz que prendia ele em casa, num quarto, só trancado lá dentro. A cama dele era de ferro, porque senão ele quebrava tudo. Amarra com Prendia ele, corrente, né? Tem casos prendia assim. ele em casa. E aí a mãe morreu, a mãe zelava direitinho, dava banho, cuidava. Aí a mãe morreu, o pai não deu conta de cuidar, levou lá para a Vila São Tolengo. Lá ele fica lá, topado, Fora do ar. mas não preso, Fica fica topado. fica fora da sintonia. Mas fica lá dopado, mas não é preso mais. Porque antes ele ficava preso, ele não via a luz do dia. Tudo era noite, porque era escuro, não podia abrir janela, não podia abrir nada. Era só fechado. Ele gritava, berrava, chorava lá dentro. Era uma coisa assim muito estranha de ver. Eu achava aquilo totalmente errado. Totalmente errado. Isso agrava mais, né? A É. situação, né? Pode agravar mais. O tal do Hospital da Vila São Cotolengo, que é uma vila que é mantida pela Igreja Católica, lá tem um monte de pessoas, tudo com problemas mentais. Os mais sadios cuidam dos outros e assim vai indo. Os mais adoecidos.
Uma obra muito bonita que a Igreja Católica faz essa. Essa é uma obra muito linda. É mesmo. Tem as igrejas, né? A igreja evangélica também tem alguns trabalhos muito bonitos na recuperação de pessoas com problemas mentais ou mesmo de viciações, né? Bom, ó, Orlando É, chegou. Bom dia, mano. Bom dia, mano. Meio atrasado, né? É bom que eu tô dia, mãe. tentando. Faz uns 10 minutos que eu tô tentando entrar e não consigo, mano. Não sei, não sei Mas se é o frio. nós estamos começando a nossa conversa agora. A dona Lalinha fez oração e nós É, estamos conversando sobre os alienados mentais. Estamos lembrando um pouco como é que era antes e como é que é agora, né? A questão dos loucos, dos hospícios, do sanatório, dos tratamentos com choque, das famílias que é, eu escondia, né? Ter uma pessoa com transtorno mental em casa era motivo de vergonha, então às vezes a dona Larinha até cita um caso de pessoa que trancava a pessoa num quarto escuro, né? Tudo é. isso por ignorância, né? A gente não sabia como tratar, então tratava da forma errada. Às vezes até agravava mais Pare- a enfermidade. Parece que ela tinha culpa, né? Da pessoa nascer assim. Parece que a pessoa precisava ser punida, né? E a família ficava constrangida de ter uma pessoa com problemas em casa, mentais, né? Porque tinha muita Esse, também esse menino que superstição em eu cima. falo, ele era mudo, ele não falava. Aí, Mudo, e imagina se ele fosse, se ele falasse. Que barulhão que não ia ter, hein? Mas ele era mudo, é só fazia barulho, mas ele não falava nada. Coitado, era um rapazão bonito, então. mas não falava, não. E com essa carga desse tamanho. E às vezes até por conta das religiões também, né? A pessoa trata assim. Tem uma passagem no Evangelho, né? Que Jesus atua sobre uma pessoa obsediada que se atira no fogo e na água e expulsa, né? Os demônios. Então a pessoa fala, não, tem transtorno mental é endemoniado, tem um demônio no corpo. E daí trata a pessoa de forma punitiva, né? Esse menino, esse tal de Renato, ele é mais ou menos da idade do meu filho mais velho. Esse, Ah, criaram junto lá, só que ele era mudo, ele não conversava, mas ele interagia com os outros meninos, era normal. Ficou rapaz, aí eles mudaram para Brasília, ficou rapaz, e aí ele ficou desse jeito, eu não sei o que começou. Mas parece que eles fez uma cirurgia nele, para ver se ele melhorava, para ver se falava, e eu sei que aí ficou louco de tudo, coitado. Tá então, lá, a questão que eu tô lendo hoje. 50 e também poucos tem, anos. também tem isso, né? Tinha as tal das lobotomia, né? Que as pessoas faziam, a pessoa mexia com o cérebro da pessoa e ela ficava como um zumbi, perdia totalmente a vontade de fazer qualquer coisa. Então, nesse capítulo, Alienados Mentais, o Calderaro, o André Luiz e a equipe, eles estão fazendo aquele roteiro, né? Lembrando que tudo isso acontece uma semana. O livro No Mundo Maior é uma semana só de peregrinação, de visitas e trabalho que o André Luiz faz junto com a equipe. E a gente lê esse livro, né? São 20 capítulos. Ele é bastante longo para a gente estudar, mas para o aprendizado do André Luiz foi bem rápido. Então eles falam que eles iam visitar as cavernas de sofrimento. Cavernas de sofrimento, nós já vimos umbrais, né? Já vimos aquelas regiões trevosas próximo da crosta terrestre em outros livros, e aquele no próximo capítulo, provavelmente, que ele já está anunciando aqui, nós vamos conhecer também as cavernas de sofrimento. E antes de ir para a caverna de sofrimento, Calderaro então falou que eles iam fazer uma rápida visita ao Instituto Consagrado ao Recolhimento de Alienados Mentais na esfera da crosta. Quer dizer, era um hospício, né, da época, né, um sanatório, alguma coisa assim. E aí então ele falou, você, André Luiz, vai compreender as, como é que as pessoas, né, as tragédias das pessoas, homens, né,
desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações, né? Então, por que acontece isso? Então, tem casos assim, são puramente orgânicos, onde o cérebro já é desajustado, mas ele diz assim, ele faz até uma frase interessante, dizendo: o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, por indisciplina ou por ignorância. Então, aquela pessoa que está em desajuste ali, naqueles casos que eles estão olhando, é aquela pessoa que não quis assumir os seus compromissos, as suas responsabilidades de aprendizado aqui na Terra. São aquelas pessoas que, diante de algum acontecimento que contraria a sua expectativa, ou leva ele à dor ou sofrimento, ele foge daquela situação através da loucura mesmo, né? Do desequilíbrio mental. Então, ele diz que neste domínio tem o suicídio, né? Habilmente dissimulado. Então, é um tipo de suicídio onde a pessoa se mata, né? Por conta da dor, do sofrimento que ele quer fugir, né? Então, aquelas pessoas que estão dominadas, né, por pensamentos negativistas, pensamentos de desespero, aquela perturbação de destruidora. Então, se entrega à dor mesmo, diante da morte, né, de algum ente querido. Então, ele acaba caminhando para a morte mesmo, né? Porque essas pessoas que têm problemas nessa área, elas morrem mais cedo, porque começa a ter problemas orgânicos também. Então, ele diz aqui, abre as portas do túmulo para ele, né? E aí, então, ele diz que pessoas que estão nessa situação de desequilíbrio, é muito difícil a cura. É muito difícil para eles ajudar. É uma cura quase impossível, né? Ele até fala assim, são pessoas com problemas inextricáveis e ingratos, né? Então, são pessoas ingratas, são problemas que é muito grave dentro deles, que não fica difícil tanto para o encarnado quanto o desencarnado ajudar ele. Então, são empobrecidos e infortunados, aflitos e semi-morto. A palavra semi-morto hoje a gente poderia substituir, né, por aqueles zumbis, né, que a gente vê nos filmes, aquelas pessoas, homens e mulheres que não têm vontade própria e que se circula, né, sem saber o que está acontecendo. Então fica mergulhado naqueles caprichos, né, da vida, fica mergulhado numa situação que eles já vivenciaram nesta vida ou em outra, né? Então então ele observou ali que tinha muita gente, né, nesse lugar onde eles foram, né? Muito mentecaptos, ele usa o termo, né? Era um grande número. Então, no primeiro pátio que eles foram visitar, eles encontraram uma senhora, diz uma velha, né, de cabelos nevados, uma senhora de cabelinho branco, e que tinha assim um olhar assim feroz, né, um olhar assim de quem assim tinha um comando, né? Ela estava com o uniforme ali da casa da casa do hospício ali, né? E aquele uniforme, ela usava eles como se tratasse assim, de um traje real, né? Arrastava aquele uniforme assim como se fosse um traje real. E conversava com duas companheiras que, então, André Luiz pôde ouvir o que ela estava dizendo. Então, ela dizia assim: na minha qualidade de marquesa, eu não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Eu não estou... Então, ela dizia assim, né? Eu não estou doente, eu não estou enferma. Me colocaram aqui por motivos secretos. Né? Sou a marquesa. E a minha família colocou aqui por engano. Mas eu vou olhar isso aí na primeira oportunidade. Eu tenho poderosos inimigos na corte.
as minhas amizades são muito fiéis, né? E muito prestativa. E daí baixou a voz assim, falando assim, como se segredasse alguma coisa para uma delas, né? O imperador está interessado no meu caso e punirá os culpados. Vai prender eles, miseráveis, né? Por questões de dinheiro. Todos pagarão, todos pagarão. E continuava conversando, né? E o André Luiz olhou aquela situação assim, com compaixão, né? Aquela promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades do plano espiritual ali também, né? Tudo misturado, né? Não sabia quem era mais transtornado mentalmente, se o encarnado ou desencarnado, que conviviam assim numa promiscuidade, um conluio assim, que dava pena, né? E o André Luiz se interessou pelo caso, queria ouvir mais, mas o Calderaro falou: olha, nós não vamos nos deter aqui, nós temos muita coisa por fazer, né? E essa galeria de padecimento expiatório, a gente não vai conseguir fazer nada aqui para ajudar eles, não tem como a gente, né? Não vai ter como a gente avançar aqui. Elas são criaturas que fogem da realidade, eles fogem da realidade e às vezes fica preso a alguma passagem do passado e não tem uma razão para isso. Essa senhora mesmo, essa senhora infeliz que nós estamos acompanhando aqui, é uma irmã que ela era nobre, né, na questão assim, tinha títulos de nobreza e numa existência anterior e perpetrou clamorosas faltas. Então essa senhora foi uma marquesa, né? Então na existência anterior ela era aquela pessoa orgulhosa, vaidosa, né? Como esse pessoal da nobreza né? E aí ela renasceu em aprendizado humilde para reajustar, né? Então ela nasceu agora numa situação mais humilde e ela não conseguiu conviver com isso, né? E reagiu contra a situação que ela mesma plantou, né? Que estava colhendo agora. Então ela começou a entregar o corpo físico a ocorrências nefastas, diz ele, né? Então a gente não sabe bem o que ela usou, né, no corpo físico, talvez bebida, droga, sexo, né, alguma coisa assim, né? E acabou que a personalidade dela se entregou a essas situações baixas e o pensamento dela também começou a se envolver em muitas mentiras brilhantes. Aí ela se agarrou àquela situação de uma marquesa vaidosa dos salões, né? Então, na mente dela, era isso, né? Então, não tinha como fazer nada por ela. E aí, eles continuaram caminhando e encontrou uma outra senhora, né? Ali era a ala feminina. Então, deram alguns passos e encontrou uma senhora extremamente nervosa. Ela dizia assim: Deus me livre de todos, Deus me livre. Ela gritava inquieta, né? Aí a enfermeira estava ali, tentava acalmar: não voltarei nunca, nunca, né? E aí a senhora, mais calma, né? Seu marido que vem lhe visitar. Vamos ao guarda-roupa, vamos mudar a roupa. Não se sente feliz? Ela: não, jamais. Eu tenho ódio dele, odeio tudo que ele representa e tudo que ele pertence. E falava assim aquelas expressões de desprezo, numa crise assim de nervos muito grande que ela estava, né? E a enfermeira buscava auxiliar, chamava socorro para dominar a situação. E o André Luiz quis ajudar também, e o Calderaro de novo falou: não perca seu tempo, né? Não vai conseguir remediar o mal. Nossa passagem aqui é rápida, então não adianta ele ficar ali, que ele não vai conseguir recuperar aquela mulher mesmo. A pessoa se refugia, né, dos deveres presentes e através
desse transtorno mental, dessa loucura, ela está buscando escapar, né, da realidade que ela precisava enfrentar. A pessoa fica no outro momento, né, da vida dela, e dessa forma ela não encara a realidade, não encara as dificuldades que ela tem. Então, não é que todos os casos de loucura que obedecem a essa situação, mas muita gente, ela reencarna, né, para ter uma prova retificadora, e ela vai por esse caminho de fuga, né? Então, são irmãos nossos, dizia ele, revoltados diante do que Deus apresentou para eles, né, como forma de aprendizado e tudo mais, né? Ensinamentos difíceis, né? Então, aí acontece também de velhos inimigos do passado que se aproximam, né? E esses obstáculos, às vezes, aparentemente assim, insuperáveis. Então, para que eles possam se renovar e se modificar, é preciso que eles se assumam, né? Se assumam, mas eles não querem. Então, eles negam a si mesmo, e a alma humana, ela fica nesse transe, e eles não conseguem, então, passar para outra situação. Então, ele diz assim, ó, que uma afirmação, né, estatística que ele traz aqui, que diz que podemos afirmar que 90 em 100 dos casos, quer dizer, 90% nos casos de loucura, excetuando aquele que é por conta de bactérias, vírus, alguma coisa, né, no cérebro, eles começam com faltas graves que praticamos, né? Faltas graves que praticamos. Então, 90% é isso, né? Que a gente é impaciente, né? E com a tristeza, a gente às vezes passa por alguma situação difícil, né? Alguma morte, né? De pessoa próxima, alguma separação, e aí a gente não fica impaciente, né? Não quer passar por aquele momento de tristeza, e aí então isso reflete, né? Na nossa vida. Então, acaba por desequilibrar o campo íntimo. Então, a importância dessa questão, né, da harmonia mental que a gente precisa ter. Eles dizem assim que a maior parte disso aí a gente nem percebe, né? E aí nem as pessoas à nossa volta percebem. E, na verdade, nós estamos nos matando, né? Porque a loucura, ela leva à morte, né? Então, é um tipo de suicídio involuntário. Então, a pessoa que está em desarmonia mental, mesmo aqueles que às vezes nem aparentemente não parece, né, que ele está em desequilíbrio, ele está nesse caminho, né, de conquistar doenças físicas, que poderá abreviar a vida dele aqui na Terra. E isso a gente já estudou em outros livros, né, que a nossa mente é que forja, que traz, né, somatiza enfermidades físicas, né, pela nossa rebeldia, pela nossa forma de nos conduzir perante a vida, nós cometemos esse crime contra nós mesmos, né, e às vezes até contra o outro, né, porque a gente fica em desequilíbrio, né. Tem casos, né, hoje nós temos muito tipo de transtornos que são estudados. Então, tem casos de pessoas que cometem crimes, né, que matam, aquelas situações, por exemplo, de pessoas que entram numa escola e assassinam professores e alunos, né, ou aquelas outras situações de pessoas com transtorno que se rebela em momentos onde eles são tirados, né, do sério, como diz, né, quando eles são contrariados e leva ao assassinato, acabando por perder mesmo, né, o senso, né, e cai, destrói uma vida, destrói a própria vida, né, numa situação dessa. E ele falou também que
que ali tem vários, né? Tem uma diversidade enorme. Naquela época a gente não tinha as nomenclaturas que nós temos hoje, né? Hoje nós temos um monte de transtornos, né, mentais, onde as pessoas convivem com isso e hoje também nós temos os tratamentos, né, que ajuda bastante nesse ponto, né? Temos pessoas especializadas, né, na área da psicologia e que trata dessas pessoas com mais com mais humanidade, né? Que naquela época o tratamento era terrível. E aí então eles caminharam para um senhor que tinha um problema, o quadro dele apresentava um quadro de esquizofrênico, né? Esquizofrenia. Esquizofrenia é aquela pessoa que ouve vozes, né? Vive numa situação, numa realidade diferente, né? E às vezes, no caso dele, estava rodeado de entidades da sombra mesmo, entidade sombrio aspecto. E estava como um autônomo, né? Fazia gestos desconexos, assim, maquinais, né? E então o guarda mesmo que dali, né, que estava ali, se aproximava dele com uma certa cautela. E aí ele falava bem assim: venha, João, venha, não tenha receio, não. Ontem eu era um leão, hoje sabe quem eu sou? Aí o enfermeiro ficou meio assim, né, sem saber o que dizer. Ele falou: hoje eu sou a bananeira. Então, ontem eu era um leão, hoje eu sou uma bananeira. Então, é estranho isso, né? Mas é o que acontece, a pessoa se vê, né, numa outra forma, né? Aí o André estava ali, né? Queria até ver mais sobre a situação e percebeu que aquele senhor ele tava com um boneco, né, na mão das entidades espirituais ali que estavam manipulando ele como queriam, né? Então a gente sabe que a espiritualidade, né, ela age, né, em nossas vidas o tempo todo, né? Dependendo da nossa sintonia, são bons espíritos que se aproximam diante da gente. Dependendo da sintonia, são espíritos trevosos, muitas vezes inimigos de outras vidas. Então eles hipnotizam, eles diziam que tinham práticas hipnóticas implacáveis, né, contra ele, né? Então por isso ele se via, né, como um leão num dia, no outro dia como uma bananeira. E André Luiz, ele ficou surpreso com aquilo ali, como socorrer aquela pessoa. Então ele falou: olha, essa pessoa, ele, numa existência passada, ele abusou do seu magnetismo pessoal, e agora então ele nasceu e que não quis enfrentar a situação e se tornou essa pessoa. O Calderaro então falou que a conhecimento, né, do magnetismo, ele é bem antigo, né? Então essa pessoa já tinha conhecimento e abusava disso, né? Deve ser um charlatão de antigamente que hipnotizava as pessoas e tudo, fazia mal para as pessoas. E agora ele estava naquela situação, né, de domínio, né, por entidades trevosas ali e hipnotizando ele. Então, ele excedeu, né, nessa questão de fascínio. Então, ele fascinava as pessoas, fascinava as mulheres, e se aproveitava delas, né? E essas pessoas de ontem, né, que sofreram na mão dele de ontem, hoje ela tinha ódio dele, um ódio doentio, e atuava, né, nessa situação dele, minando toda e qualquer reação, resistência dele, e ele ficou então um joguete nas forças destrutivas dessas pessoas, né? Então a prática do mal ali acontecia, né, uma forma de vingança desses espíritos. Então ele estava numa situação que também não permitia ajuda, né? Porque ele estava tão fora de si que, por mais que se tentasse conversar com ele, influenciar, a hipnose que ele se permitiu a ele mesmo, né, daqueles espíritos, era muito forte, dominava completamente ele, né?
Então, ela disse que aquela mudança ela não aconteceu da noite por dia, né? Foi muito tempo que ele se deixou envolver e tal, e acabou ficando naquela situação. Logo depois, então, eles foram caminhando um pouco mais e encontraram dois velhinhos. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui, não? Sobre esses casos, sobre casos que às vezes conheça, né? Orlando, Dona Lalinha, quer fazer algum comentário? É importante o jeito que você está falando, pode continuar por mim. Eu também acho que tá bom, é isso aí mesmo. Não tem, é só uma pergunta. Eu cheguei, eu tive que dar uma saidinha ali. Eles estão numa colônia espiritual ou numa. Eles estão visitando um hospício, um sanatório aqui da Terra. São encarnados que essas Ali personagens. tem a parte material, né? Que Isso. os médicos atendem. Tem a parte espiritual que é atendido pelos mentores espirituais, né? Na verdade, eles não estão fazendo, os mentores ali que estão ali, eles não estão atendendo, porque os casos que eles viram ali não tem como atender. Eles estão tão envolvidos no passado, no ódio, na mágoa, no ressentimento, na dor mesmo, no sofrimento, que eles não aceitam qualquer tipo de ajuda. Então ali. Nenhum tem recuperação. Não, nenhum deles. Até agora, pelo menos, o André Luiz e o Calderaro, eles se depararam só com situações assim que são impossíveis de fazer qualquer coisa por eles neste momento. Então, aquela situação onde a pessoa necessita, né, passar por aquelas dificuldades, né, elas se veem, né, necessitadas para poder acordar para a vida. Por enquanto, eles ainda eles não aceitam ajuda, né? Então, eles acham que eles não merecem mesmo ser ajudados. Então, estão presos a situações. Então, ele diz que milhões de irmãos, né, aqui na Terra, encarnados, permanecem nessa situação, nessa fase infantil, né? Não querem melhoria, às vezes recebe a saúde física, né, através de medicação, de médicos que atuam, mas eles permanecem presos a essas impressões, né, do passado, impressões de sofrimento e de dor. E então a saúde física ela recupera, mas acaba voltando, né, de novo, né, por conta da forma como nós vivemos aqui, né? Nós damos muita importância muitas vezes ao orgulho, à arrogância, né? A questão das convenções, né? Muita aparência, a gente quer parecer ser mais do que é, principalmente na questão financeira, e tudo isso diz que influencia a nós, né, enquanto sociedade, e a gente vive nessa situação de fuga, né? Aqui são aqueles casos que ele apresenta mais assim forte, né? Que a pessoa está totalmente fora de si. Mas no dia a dia, todos nós representamos papéis, né? A gente é uma pessoa lá na nossa entidade religiosa, seja na casa espírita, na igreja, em casa nós somos outro, na sociedade nós somos outro. Nós vivemos muitas vezes essas formas, né? E preocupamos muito com a nossa imagem. Por conta disso, a gente vive fora da realidade muitas vezes, né? E isso nos leva a fazer coisas contra nós mesmos, né? Nos prejudicarmos, né? E contrair enfermidades, né? E é claro que atraímos também espíritos, né, que nos leva a isso. Então ele lembra aqui, né, que tem muitas crianças, né, jovens e tudo mais, que já na infância já apresenta demência, quer dizer, a loucura, né, os transtornos. Hoje a gente vê os transtornos, é muito comum a gente perceber lá na infância. Medos, né, não tem aqueles casos assim de medos, né, a pessoa tem medo de tudo, né, hoje tem muitas fobias, né, a pessoa tem, eu tenho medo de
altura, outro tem medo de pessoas, né? Tem a agorafobia, que é a pessoa que tem medo de pessoa, ela fica presa em casa, que não tem convívio com ninguém. Pode falar, Orlando. Então, fizeram um estudo aí, né? Não sei se é os cientistas que faz pesquisa, chegaram à conclusão que quase 90% da população tem um desvio mental. Não grande, né? Mas tem pessoas que têm condição de conviver na sociedade, mas tem aquele desvio. Aí a gente vê nessas grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, a pessoa se dá um pouco atenção, né? Porque vive ali a 120 por hora, 220 por hora, né? Corre para cá, corre para lá. Eu tive um chefe que veio lá de São Paulo para tomar conta da empresa que eu trabalhava ali. E ele ficou doido, porque aqui era um lugar calmo, tranquilo, né? Ainda mais há uns 30, 40 anos atrás, né? Tranquilo. E ele não aguentava. Então, o que acontece? Ele pegava aquelas mercadorias que tinha nas prateleiras, jogava tudo no chão, tirava as bancas, aquelas bancas pesadas, precisava de uns 5 ou 6 homens para poder tirar para fora, tirava tudo, jogava tudo no chão. Quando era no outro dia, ele erguia de novo, ele ficava meio doido. Recebeu o apelido de Expressinho, né? Do povo lá. Porque era igual Expressinho, porque lá a empresa que ele trabalhava lá tinha acho que 5 ou 6 andares, né? Subia, descia, corria para cá, corria para lá, era o jeito que ele levava lá em São Paulo, né? E aí ele chegou aqui e viu uma outra realidade. Então a gente tem que cuidar muito, né, com esse desespero que existe em nós, porque esse desespero ele pode até aumentar a quantidade do desvio mental, né? Porque tem que ser mais calmo, ser um dilão na vida, fazer um matinho, tomar Tá bom. É isso. Nada. Então, esse dado que você apresentou aí, né, de 90%, é um dado que a gente tem que encarar, né? Ele falar bem assim, mas se é 90%, né? Talvez até seja mais pelo que a gente estuda aqui, parece que está todo mundo doido, como diz a música, né? Todo mundo louco. Então a gente é convidado, né, nesse capítulo aqui, a encarar a nossa própria alienação mental. O que eu tenho, né? Tem casos de nós que a gente fala, eu falei, né, na agorafobia, né, aquela pessoa que tem medo de conviver com o outro, né, que às vezes se tranca na casa, mora sozinho e não sai de jeito nenhum, até para comprar as coisas, comida, essas coisas, ele encomenda e fala, não, deixa aí na porta, eu vou passar o dinheiro por baixo da porta, para não ter contato nem com o entregador, né? Tem casos assim, pessoas às vezes trabalham em casa até, né? Que agora tem até essa questão do home office, que a pessoa trabalha em casa. Esse é só um caso, né? Mas tem várias situações, né? De transtornos. E aí a gente, guardando as devidas medidas, a gente se olhar também e falar qual que é o meu, né? Porque se a maioria das pessoas tem, por que eu não tenho então? Será que eu sou a exceção? Será que eu faço parte desses aí que não tem nada? Não, eu tenho também, né? Então encarar isso aí para poder trabalhar, que quando eu me enxergo, quando eu faço um diagnóstico de mim mesmo, de repente eu tenho, por exemplo, dificuldade com convívio social, eu tenho dificuldade com hierarquia, né? Eu não gosto de que pessoas me mandam, não, né? Eu trabalho, mas tenho meu chefe, tal, ele me manda, eu me irrito com aquilo, eu me enveneno por dentro, eu começo a passar, sabe, situações. Então, eu encarar situações e trabalhar melhor isso aí, né? Para esse convívio social, que é para isso que nós reencarnamos, é para a gente vencer essas dificuldades. E essas dificuldades, até tem algumas obras de Joana de Ângeles, né? Aquele homem integral mesmo, que ela traz, são heranças,
muitas vezes. São coisas que eu vivenciei lá no passado e que determinadas situações é como um gatilho, dispara aquilo e eu me sinto muito mal diante de uma situação que às vezes para o outro não causa nenhum impacto, mas para mim eu já sinto aquilo, é como se estivesse me ofendendo, me agredindo, eu já reajo muito mal, eu já me posiciono, né, diante da pessoa, então eu preciso entender melhor a mim mesmo. Essa é a busca, esse é o convite que esse capítulo faz para nós, para a gente buscar dentro de nós e o que nós temos que precisa ser corrigido. Achei assim, muito feliz o Orlando colocar essa questão do 90-10, né? 90% da população, porque isso nos leva a essa reflexão que nós também temos problema. E qual que é o meu problema? Eu não preciso contar para ninguém, eu preciso contar para mim mesmo. Eu olhar no espelho da alma e falar, olha, eu tenho essa encrenca, eu vou enfrentar ela aos pouquinhos. Geralmente nesses tratamentos que os psicólogos dão, digamos assim, aquele que tem a síndrome do pânico, né? Ou aqueles que têm medo, por exemplo, de altura. Ele tem medo de altura, bom, então vamos tratar ele. Aí ele vem aqui e fala, você tem medo de altura? Tá. Então tem uma escada aqui, vamos subir um degrau da escada só. Aí sobe um degrau, fala, tá seguro? Tá, olha, tá vendo? Não aconteceu nada. Tudo bem, vai para casa. Na outra sessão, vamos subir 3 degraus agora, sobe 3 degraus, tá vendo? Não aconteceu nada. Então, é assim que a gente vai enfrentando os nossos medos, nossos traumas, nossos transtornos. Nós vamos trabalhando isso, porque a cura não está lá fora. O psicólogo, o terapeuta, ele é um despertador nosso, né? Ele é um provocador para que a gente cure, mas que a cura real está dentro de mim. É eu que vou me curar. E ele vai ser uma pessoa que vai me ajudar a me encontrar muitas vezes. Então, eu ter essa visão. Algum comentário mais? O Cristiano, meu filho, também quando ele era pequeno, ele tinha medo. Todo dia ele tinha que sair da cama dele e correr lá para mim. Mamãe, estou com medo. Tem um molequinho preto aqui perto de mim. Eu falava para ele, não, meu filho, molequinho, você também é um molequinho, eu sei quase preto também, você é bem moreno. Por que você tem medo do molequinho? Se ele fosse branco, você tinha medo? Não, mas eu estou com medo dele. Falei, não, meu filho, não pode ficar com medo, não. Ele é um amiguinho, eu explicava para ele. Falei assim, quando é uma coisa assim, vamos orar. Eu pedi a Jesus que se ele fosse seu amigo, ele continuasse sempre vindo junto com você. Ele ficar ao seu lado, te protegendo, porque às vezes ele é um amigo. Ele não é um inimigo seu. Eu conversar com ele. Aí foi indo, ele esqueceu desse amigo, não aparecia mais para ele. Mas aquilo é o medo dele, que ele tinha, de molequinho preto, né? Ele era, porque o Cristiano, ele é bem moreno. Aí ele tinha medo de preto, né? E aí falei, explicar para ele, se fosse um branquinho, era a mesma coisa. Foi indo e deu certo. Mas medo é uma coisa estranha. Eu tenho uma neta que ela tem 17 anos, que ela fez em maio, agora 17. Ela tem medo de galinha. Um pintinho nascido do dia, ela tem medo dele, a mesma coisa do que de uma galinha velha, grande. Aquele medo esquisito. Ela fez tratamento psicológico, pôs galinha de plástico junto com ela, pôs uma galinha na gaiola lá junto com ela. Mesmo assim, ela tem medo ainda até hoje. Ela vem aqui em casa, ela só sai do carro se verificar se não tem nenhuma galinha por perto. Aí ela entra para dentro de casa, mas não sai para fora de jeito nenhum, tem que fechar as portas. Então é um medo estranho, esse medo dela. Aí, mas a mãe ela tinha problema de mediunidade, mas depois criança, e não desenvolveu. Casou, o marido não aceita a doutrina espírita, né? E aí fica desse jeito. Não, eu acho que esse caso dela era caso de procurar um centro espírita, porque é algum espírito zombeteiro que está fazendo esse medo dela, que já é que ela tem medo, vocês aparentam, né? Eu acho que pode ser isso. Mas fica aí com esse medo doido, não sai de casa. Ela tem 17 anos, está terminando o 3º ano, não fala nem fazer uma faculdade, nem nada. E é quieta dentro de casa, ela não sai, de jeito nenhum.
Medo, medo demais. Medo de galinha. Falei, meu Deus, galinha não faz nada, não. Galo, por exemplo, nós temos um aqui que corre atrás de nós, mas a não ser galinha, tadinha, só mexe com você se você mexer nos pintinhos dela. Senão ela não bica, não. Tão boazinha, dá ovinho para nós comer. Eu falei assim, você tem medo do ovo, Ana Luísa? Não, o ovo eu como. Pois é, você come o ovo da galinha e tem medo da galinha? Você tem que Ah, agradecer ela de ter tem colocado sim. o ovo no mundo para você comer ele, ué. E ela ri. Para ela, mas é difícil. O medo, ele é estranho. Então, às vezes ele tem medo, mas não é pela cor, né, dona Eulália? De repente, se fosse um branquinho também, ele ia ter medo. É o clichê. Ele falou, Geralmente tem um falar para ele, preconceito aí. A gente tem medo. eu falava para ele, é o coleguinha seu que veio para brincar com você. Não, mas eu tenho medo dele. Eu tenho medo. A gente tem medo dos espíritos, né, de ver ter as vidências, né, ver uma pessoa que já desencarnou. Então, aí, independente da cor, né? Mas é uma bobagem da gente, não é? Como a gente é bobo, a gente tinha que ficar feliz de poder ver, né? Matar a saudade. Mas o ser humano é muito, muito atrasado demais. É Quando isso vê uma mesmo. pessoa que já foi, uma pessoa da família, aí morre de medo. Ou não, tinha que ficar feliz de ter visto. Mas é difícil. O ser humano é todo atrapalhado mesmo. Nós é cheio de defeitos, mas nós temos umas qualidadezinhas às vezes, né? Mas é muito defeito. É isso mesmo. Pois é, Por isso, nós. a Ana Luísa com a galinha que eu fico incomodada com ela. Nossa, eu incomodo demais com ela. Uma menina tão inteligente, mas olha, e linda, ela é muito bonita, ela é uma princesa mesmo de bonita. Até hoje nunca pensou em arrumar nenhum namorado. Medo, ela é medrosa de tudo, ela sente medo. Esse, Mas esse, não pode esse falar talvez nada, seria o para caso levar no para fundo. procurar os dois caminhos, né? O tratamento material, né? O Um psicológico ela já psicólogo. procurou, não adiantou nada, não. Ela ficou 2 anos tratando com a psicóloga. Ah, Não adiantou nada, não tem jeito. e o tratamento espiritual também. Acho que uma coisa não exclui a outra, né? É. Talvez o tratamento, os dois tratamentos, né, combinado pode ajudar. Então, Uhum. ele diz aqui, né, que geralmente a pessoa que tem problema mental, a gente deve considerar não só o presente, né, mas o passado longe mesmo, né? Então foi alguém que contrariou, né, as bênçãos da reencarnação, né, e acabou depois nessa reencarnação ele se isola, né, segrega, se prende a esses caprichos mentais. E às vezes ao lado dele tem uma entidade mental que também é atormentada após a morte e que é aquele que fugiu também da realidade da vida, do universo, das leis de Deus e cria as regiões purgatórias para si mesmo, né? Fica naquela situação de sofrimento. Então essa foi a explicação que ele deu para ele. Tem casos assim bem assim interessante, né? Que mostra realmente o que acontece com a pessoa. Eu lembro aqui com Orlando, né? A questão da Zi, né? A Zi tinha medo de sapo. Era difícil para ela, coitada, né? Para ir para Bonito, para ir para um passeio, né? Que medo danado. Ela tinha medo de sapo. Ela já até sabia o motivo do medo, né? Que ela era médium, né? Tinha explicação do plano O meu marido espiritual. também não fala nem o nome do bicho. Eu falo para ele, vamos aprender a ler letra com S? Aí vou falando, falo sapo, ele moché. Falei, não, eu falei moché, falei sapo, menino. Ele não fala o nome de jeito nenhum. Que bobagem. Você trouxe demais, menino. Eu que tenho que falar o nome do bichinho tão bom. Graças a Deus, eu não tenho medo de nada. Então, Bichinho ali de Então, boa. são situações, né? Tanto o desencarnado como o encarnado são enfermos, são pessoas enfermas que precisa de ajuda, mas para ele ser ajudado,
ele precisa se ajudar, né? Ele precisa querer sair daquela situação. Ele precisa perceber que aquela situação não é boa para ele, né? Então, é, é uma o caminho da cura, né, tem esses dois lados. E o lado mais importante é o lado do enfermo, ele querer se curar. Eu quero me Pois é, curar, eu quero essa sair menina, dessa. Ana Luísa mesmo, eles têm uma fazenda lá, né? Tem muita criação de galinha. Aí, um dia ela foi para lá e pediu o rapaz para prender as galinhas tudo num galinheiro grande que eles têm lá. Aí a Regis disse que foi andar com ela, beirando o galinheiro, para ver se passava, quando ela estava fazendo o tratamento. Aí ela, não, mãe, pelo amor de Deus, eu tenho medo. Ah lá, o olhinho dela está querendo me picar, já está me querendo vir em mim. Ah, o olhinho dela, eu estou vendo o olhinho dela. Não, minha filha, tem tela, ela não sai da tela, não, vamos embora. Mas nem passar perto da tela, ela não tinha coragem de passar. Longe da tela, assim, de distância de uns 2, 3 metros. Ela não tinha coragem de passar pertinho da tela, com medo das galinhas sair de lá e fazer eu não sei o que com ela, não. O que é o medo dela, não? Na verdade, ela fica falando que o olhinho dela lá, ela está olhando para mim. Ela está olhando para mim, olha lá o olhinho dela olhando para mim. Uma Ah, botella de moça, bonita só. Moçona mesmo. Sabida, inteligente, tem boa numa redação. Ela fez o Enem o ano passado. Ela fez o Enem do ano passado, fazendo segundo ano. A redação dela teve 890 pontos. olha só. Então, às vezes pessoas assim, elas direcionam, né, essa situação para aquilo que ela gosta, né? Às vezes na questão do estudo mesmo, né? Tem situações Vive assim. enfurnada dentro de casa, só, com as portas fechadas, que ela vai lá pro quarto dela lá em cima, que eles moram no sobrado, fica lá o dia inteiro lá. Estuda, vê vídeo de TikTok, mas não interage com ninguém. Ah, Eu falo, você não tá certo, tem que cuidar da Ana Luísa. Nada, ela tá boa, tá? É só esse medo doido dela, não é nada, não. Vai fazer o quê, né? Conselho a gente dá, mas a gente não pode obrigar, né? tem um momento dela, né? Ela tem um momento que ela pode perceber a necessidade, né, de sair dessa prisão, que é uma prisão, né, É pessoal? uma prisão dentro dela mesmo, né? É uma prisão que a própria pessoa se impõe, como disse aqui no É uma texto, né? prisão dentro de si Prisão, próprio. situação Muito difícil. purgatorial, ele diz, né? Que a gente se impõe. Então a gente fica preso àquela situação. Muito bem, com isso nós terminamos o nosso capítulo 16. A próxima semana, capítulo 17, já estamos terminando o livro, até o 20. No limiar das cavernas, é o título do próximo capítulo. Mês de julho nós termina. Hein? Mês de julho nós termina. Terminamos, vamos terminar até julho e a gente termina esse livro. E daí Até vamos para para o tirar uma próximo. folga boa. Aí nós vamos para o próximo, né? Então, por enquanto. Então, no limiar das cavernas. Então, André Luiz, Calderaro, Eusébio, e Cipriana e mais outros personagens vão visitar alguns locais purgatoriais, alguns locais assim que nós vamos conhecer mais um outro lugar feio, né? Lugar de sofrimento, de dor e tudo mais que eles vão visitar e descrever para nós. Então, por hoje nós podemos parar por aqui. Alguém quer fazer mais algum comentário ou vamos encerrando? Tudo Isso certo? mesmo. Então tá. Vamos encerrando, como de praxe, vamos pensar em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, sempre. Aos abnegados benfeitores espirituais que estão sempre nos orientando, nos auxiliando. E nesse estudo que nós fazemos, cada vez mais nós percebemos que nós não estamos só. Sempre nós temos companhia. Quiçá que a gente eleve as nossas sintonias, os nossos pensamentos, nos tornemos cada vez mais grato a Deus por essa oportunidade reencarnatória, grato
pelos momentos felizes, gratos pelos momentos de dificuldades e desafios que servem para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e que a gente possa cada dia mais avançar nesse campo de reconstrução de nós mesmos. Que esse capítulo de hoje possa nos levar a esse autodescobrimento das nossos transtornos, nossas deficiências ainda, para que a gente possa vencer nós mesmos e buscar aquela cura mais profunda, aquela cura que nos leva a cada vez mais nos tornar mais próximos do Evangelho do Cristo, de cumprir com as leis de Deus. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a Dona Laninha, gratidão ao Mano, por estarmos juntos para essa troca de experiência, troca de aprendizado. Maravilhoso, uma experiência boa demais. Muita paz para todos nós. Vocês tenham um final de semana maravilhoso. O mesmo também, Dona Lália. Com Jesus. Todos nós. Você também, mano. Um bom final de semana.